Pode ser rápido hoje, tá? Boa tarde. Nós vamos continuar a nossa conversa a respeito de família. E hoje é sábado. E sábado à tarde a gente conversa com Josué. E Josué nos dá algumas informações sobre o que o direito, né, tem, o que o mundo jurídico oferece para beneficiar as famílias de uma maneira ou de outra, para proteger a família, para criar condições para que as famílias subsistam e se realizem. Então há uma série de ações permitidas, né, ou promovidas pelo direito que dá uma condição para que as famílias possam ter um presente, né, saudável e um futuro promissor. Então, a gente vai escutar, hoje ele vai estar nos falando sobre impedimentos ou pessoas que são impedidas de realizar, né, um casamento. Então, nós vamos ouvi-lo, vamos estar anotando algumas dúvidas e depois a gente vai então perguntar para termos uma compreensão melhor sobre o assunto, tá bom? Então, Josué, com a palavra. Boa tarde. Vou falar hoje sobre pessoas que são impedidas, né, para realizar o casamento. Nós sabemos que o casamento é algo muito importante para a família, né? Porque, quer queira ou quer não, o direito entende assim, nós como sociedade entendemos também que para ser família tem que ter dois cônjuges que se amam e têm afeto um com o outro. Aí tem várias formas de poder se juntar. Tem a forma contratual, que é o casamento, que seria deixar público que todos saibam que você é casado, ou que o seu cônjuge é casado e vice-versa. Existe a forma união estável, que é aquele que você não precisa mostrar para todos que você é casado, mas através da convivência com um cônjuge, as pessoas ao redor vão entendendo que você tem esse vínculo com o seu companheiro ou companheira, né? Hoje eu vou falar sobre impedimento. É um tema bastante interessante porque para alguns será óbvio que é impedido, para outros será como assim é impedido? E para outros vão achar normal. Vou começar colocando que existem três formas de ser impedido o casamento. Três formas. Isso perante a lei, tá? Porque lá ele dá uma lista de formas de impedimento, de como as pessoas podem ser impedidas, mas eu vou dar aqui separando em três formas. Uma seria através de parentesco, ou seja, parente não pode casar com parente. Vou explicar assim um pouco mais a fundo, mas não tão profundo assim, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O outro é pessoas casadas, até porque não pode ter dois casamentos de uma pessoa só, né? Então isso é meio óbvio. E a terceira é através de crime. Pessoa que possivelmente possa querer casar com aquele que foi condenado por ter tirado a vida do seu antigo parceiro. Mas vamos entrar mais a fundo disso aí. Primeiro tópico é parentesco. Quem é proibido de casar? Na forma de parentesco. A lei coloca, na verdade, nós que estudamos direito, ela separa duas formas de identificar quem são seus parentes. Existe uma forma linha reta, ou alguns colocam como linha vertical, que seria a forma de como você está perante esses parentes. Então vamos lá. Acima de você estão seus ascendentes e embaixo de você estão seus descendentes. Essa é a linha vertical que o direito coloca, para poder deixar mais didático, para poder entender. Existe a linha horizontal, que é a linha que corta a cruz, não tem? Linha reta, e tem a cruz. Estaria seus irmãos, tios e primos. Então, aí colocaria graus. Aí, segundo grau seria irmãos. Terceiro grau seria tios. Quarto grau seria primos. Mas aí, isso para todas as pessoas da sociedade, tá?
A lei coloca que é proibido pessoas se casarem com seus ascendentes e com seus descendentes. Proibido. Então, se tiver um filho e por um acaso, uma vida ou outra, você se apaixonou por seu filho ou filha, não pode casar. Ou a mesma coisa com o seu pai ou sua mãe, ou com seu avô e sua avó, não pode casar. Outro é os colaterais de segundo, terceiro e quarto grau. Desculpa, terceiro grau. Até o terceiro grau. Primos tem uma liberdade ali mais, mas até o terceiro grau é proibido por lei. Segundo grau, coloca ali como segundo grau, independente de ser sanguíneo ou não. Por exemplo, o seu pai ou sua mãe adotou um filho, ele é um filho adotado, por isso ele é seu irmão. Mesma coisa, um filho que veio de outro casamento do parceiro do seu pai ou da sua mãe. Por exemplo, seu pai tinha um filho, que era você, e sua mãe tinha um filho de outro casamento. Aí ela se separou daquele outro casamento, se juntou com seu pai, você no caso seria meio irmão da moça ou do rapaz. A lei coloca que é proibido também, mesmo que seja meio irmão, não tenha vínculo sanguíneo. Outro impedimento seria o sobrinho com o tio. No caso, você com sua tia ou com seu tio, será proibido por lei também. Existem exceções, mas isso aí não cabe agora, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Então, esses são os primeiros proibidos de você se casar, caso você queira constituir família com essa pessoa. E lembrando aqui, todas as coisas que eu falo sobre casamento encaixam também com união estável, tá? Então, união estável, não posso morar com minha prima, não posso morar com meu primo, não posso morar com meu tio, em questão relacional, de vínculo amoroso, de vínculo de afeto especial perante a pessoa, não pode. Morar junto, fazer coisa de familiar, ok, mas questão de amor, de sentimento, não pode. Outra coisa que coloca lá seria os afins. A lei coloca isso no seu rol taxativo, que eu lembro que eu falei explicando sobre o rol taxativo. No vídeo anterior eu expliquei. Rol taxativo seria uma lista que a lei coloca que ela mitiga, ela deixa bem explicado o que ela quer. Nada extrapola disso e nada será colocado a isso. O juiz tem que seguir aquela lista, entendeu? Então o rol taxativo seria seguir à risca o que está naquela lei. O outro lado que ele colocou é os afins. O que são os afins que colocaram na lei? Seria os familiares do meu cônjuge ou da minha cônjuge. Sogra, eu não posso casar com minha... Por exemplo, minha cônjuge faleceu. Não posso ter vínculo, não posso casar com minha sogra. Mesmo caso se separasse, não posso ter um caso com minha sogra. Outra coisa também, separei do meu cônjuge e quero ter um relacionamento com a filha do meu cônjuge, também não posso. Por quê? Porque é colocado que a linha vertical, lembra? Ascendentes e descendentes, do seu cônjuge também te impede de casar com eles. Então, os dois lados, vice-versa, do seu cônjuge e você, não pode casar com nenhum da linha vertical, que eu expliquei mais cedo o que seria, para ter essa constituição de família. Não pode. Pela lei, não pode. Outro exemplo que ocorreu de uma pergunta que eu fiz, porque eu estava querendo achar algum tema interessante para que as pessoas possam interagir. E eles colocaram irmão, já que não pode. Eles quem? Meus colegas e meus amigos. Eu entrei nessa pauta com eles para poder falar, dar uma ideia do que poder ser instrutivo, o que pode ser bom para as pessoas escutarem. E eles falaram sobre esse tema, de impedimentos. E quando eu entrei nessa questão, eles comentaram, mas a lei colocou que os afins não podem, mas e aí? E a irmã ou o irmão do meu cônjuge, do meu ex-cônjuge? Pode? A lei permite. Porque lembra que eu falei? A linha vertical é proibida. A linha horizontal
não é proibido. Na questão de cônjuge, tá? A linha vertical e horizontal, na sua questão familiar consanguínea, sim. Agora, com seu cônjuge, não. Só a vertical. E os irmãos se encaixam na linha horizontal, seria o segundo grau. Aquela linha consanguínea de segundo grau. Foi o que eu expliquei. Terceiro grau seriam tios e quarto grau seriam primos. Esses aí poderiam ter esse... Você poderia ter constituído família com essas pessoas do seu antigo cônjuge. Outro tema que ele colocou lá seria as pessoas casadas. Seria uma coisa óbvia, porque não pode construir 2 casamentos de uma pessoa só. Não pode João casar de novo, sendo que já tem um casamento com Maria. João quer casar com Débora. Não, mas João, para casar com Débora, tem que primeiro separar de Maria. Então, proibido ter 2 casamentos. A terceira hipótese, situação que o direito coloca, que a lei coloca, é sobre a questão do condenado de um crime de tirar a vida. Só que ele colocou bem específico. Você não pode ter vontade de construir família, ter um casamento com aquela pessoa que ele foi condenado de homicídio contra o seu antigo companheiro. Então, por exemplo, vamos dar aqui uma situação bem hipotética. João casou-se com Maria e Débora, ela tirou vida da Maria. E você, uma circunstância da vida, resolveu querer se envolver com a Débora. A lei não permite. Outra coisa, mesmo que você prove, eu não sabia que ela matou minha esposa, não sabia. Aí o juiz poderia colocar assim, até o casamento, o juiz falar assim, olha, o juiz normalmente deve saber essa informação, ele pode cancelar o casamento ali. Fala assim, não haverá casamento, haverá um impedimento aqui, porque você está se relacionando com uma pessoa que ceifou a vida da sua antiga companheira. Então, casamento impedido. Existem outras hipóteses aqui que eu vou colocar só explicar aí por cima, que seria as suspensões. Impedimento é acabar o casamento, não ter mais casamento. Suspensão seria até determinado, não pode acontecer o casamento nesse determinado tempo. Então, por exemplo, o caso que eu falei mais cedo, era casado, quero constituir família com outra pessoa, não posso porque eu já tivera um casamento antes. Então, está suspensa a vontade de ter casamento. Então, a suspensão ocorreria aí porque, primeiro, eu tenho que satisfazer o direito de separar, e isso inclui bens, porque é muito importante você ter essa noção do que são seus bens e o que são bens do seu outro cônjuge, para poder para construir outro casamento. Então, a forma mais comum de acontecer a suspensão é essa, que seria saber quais são os seus bens, por exemplo, no caso de união estável, mesmo que não tenha casamento, tá? União estável, os bens se confundiram, não sabe de qual bens que é meu e do meu companheiro ou companheira, e temos que primeiro saber quais são os seus bens, assim através de partilha de bens, para ver quem é detentor daquele bem ou não, para poder depois constituir família com outra pessoa, ter o casamento. Okay? Então, acho que eu deixei bem aqui, tentei explicar aqui o máximo possível. Se tiver alguma dúvida, estarei aberto a tentar responder. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: a lei não reconhece, né, alguns casamentos por Ela causa impede. desses impedimentos, né? Isso. Ela impede. Mas, houve uma união, a lei não reconhece, e há um patrimônio a ser dividido. O que é que faz, então, com esse patrimônio? Justo, entendi sua pergunta. Tinha uma união estável, mas foi tentar deixar mais oficial um casamento. Tinha patrimônio já envolvido. Estavam juntos, a lei não permite, a lei não reconhece, e há um patrimônio, morreram, ou um morreu, há um patrimônio, e como é que faz com esse patrimônio? O que é que a lei tem para atender a essa questão? Tá. Essa questão aí seria vinculado a sucessões, né? Uhum. É um tema que tem um outro aspecto na lei.
essa informação eu não posso te dar agora corretamente, bem explicada. É uma questão muito a fundo, porque a lei entende que essa relação dos dois não poderia acontecer. Ok. Mas como eles construíram algo juntos, e esse patrimônio de cada um se confundiu um com o outro, essa que é essa pergunta, não é? Haveria ter umas aspectos bem analíticos para poder você satisfazer essa dificuldade que a lei coloca. E nascendo um filho? Aí o filho seria, de acordo com a porcentagem, ele seria 50% no caso, descendente, e seria sucessivo a isso, a receber esses patrimônios. Certo. Mas o filho seria filho de quem, ou a lei impediria que fosse reconhecido pai e mãe, já que a lei não permite? Vou dar uma ideia aqui, quer dizer, você pode até responder em um outro momento. Claro. Certo? Você falou aí sobre o impedimento vertical, não é isso? Isso. Digamos que nasceu um filho de um filho com a mãe dele. Ok. O que é que a lei orienta aí? Eu posso pegar em outro momento, né? Certo. Mas uma visão bem assim, de advogado, de uma visão bem de quem estudou direito, seria colocada a pessoa que tem mais condições para cuidar dessa criança. Porque assim tem que dar o máximo possível para essa criança se desenvolver o melhor possível. No caso seria a mãe, porque na teoria, lógico que a prática pode Mas mudar. na hora do Pode ter registro? filho, aí a mãe seria. Na verdade, seriam os dois, colocaria os dois. Ok. Só que A lei nisso a aí- relação dos dois não seria colocada ok. como, Entendi. como vínculo de família. Ok. Entendi. Desculpa, vínculo de casamento. Entendi. Basicamente seria isso. Nós temos aí então essa questão dos impedimentos, né? Isso normalmente é uma orientação universal, ou seja, a grande maioria dos países pensam assim, ou só o Brasil que tem algo assim? Como o direito brasileiro ele veio de uma união de vários direitos e tentou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, creio que seja a grande maioria dos países, seja assim. Lógico, tem umas exceções, alguns países que permitem mais de um casamento, homens têm várias mulheres, ou vice-versa. Então, é possível ocorrer países que não aderem a essa posicionamento. Mas, na lógica de direito universal, assim, assistindo por cima aqui, creio que a maioria dos países... A maioria, né? Principalmente países ocidentais, eles têm essa visão mais de... O que a essa lei visão mais coloca mundial. como impedimento, como não reconhecimento, isso se torna um crime, ou apenas a lei não permite no sentido de somente não reconhecer? Não reconhece. Mas Não é crime. não chega a ser um crime. Não chega a ser crime. Porque o Código Civil e o Código Penal, eles são diferentes, em polos diferentes, apesar de ser algumas coisas que batem um no outro. Por exemplo, você depredou algum patrimônio de uma pessoa, entraria em um Código Penal, mas principalmente seria civil, porque você tem que A questão do patrimônio. isso, tem que ressarcir a pessoa que sofreu essa depredação. Mas aspectos bem específicos, a questão de família, de constituição de família, não tem. Não tem. Por exemplo, esse caso agora que eu citei, sobre a questão do rapaz que ele foi condenado. Não foi nem trânsito julgado. Trânsito julgado seria cessou todos os tipos de defesa da pessoa. Mas na lei colocou não. Só se for condenado. Em primeira instância, ele pode ter um recurso. Não interessa. Se for condenado por crime de homicídio perante o seu antigo cônjuge, a pessoa que quis se envolver com essa pessoa ela não será vinculada ao crime do que cometeu o crime. Lógico, se ela ajudou, aí entra no penal, não entra em civil. Mas na questão de só querer se envolver com a pessoa que ceifou a vida da minha antiga companheira, não vincula eu como partícipe ou como uma pessoa que facilitou ou ajudou o crime. Ok. Então, esse polo entre Código Civil e o Código Penal tem que estar bem distante, apesar de ter alguns pontos parecidos, bem distante um do outro. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí. E se tiver alguma ideia do próximo tema que posso falar, será muito
muito bem acatado e estarei aqui disponível para satisfazer a sua dúvida ou possível dúvida. Então até sábado, né? Até sábado que vem. Muito bem. Aí está o Josué e as informações que ele nos dá e que nos dá, que são luzes, né, para compreendermos melhor a respeito deste assunto que pode não estar dentro da nossa casa, pode não estar na nossa vizinhança, mas com certeza está numa cidade como essa, como Teixeira ou qualquer outra cidade, não é, espalhado por aí cada uma dessas dificuldades que ele mencionou. E a gente aqui se despede e deixa um grande abraço para cada uma das pessoas que estão nos assistindo e que estarão nos assistindo e implorando ao Senhor Deus que continue abençoando você e os seus, sua família e todos aqueles que convivem diretamente com você e que você seja um instrumento do Senhor para levar muita alegria e muita paz ao coração de outras tantas pessoas, tá bom? Então, um abraço e que Deus continue abençoando cada um.